Neste momento nós vamos passar então para a exposição da palavra do nosso Deus. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, do verso 11 a 14. Nós temos exposto já há algum tempo a carta de Paulo aos Romanos. Nós, na Igreja Presbiteriana do Brasil, nós que somos reformados, acreditamos que as Escrituras devem sim ser pregadas sequencialmente, livro por livro, carta por carta, trazendo a sua mensagem como completo para a glória de Deus. E nós estamos também já nos encaminhando para o final, mas ainda com a certeza em mente que muitas coisas nós temos a aprender. E hoje nós vamos meditar neste texto, Romanos capítulo 13, dos versos 11 a 14. Acompanhem atentamente a leitura da palavra de Deus. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, nem em pudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências. Vamos orar mais uma vez. Curva a tua cabeça. Senhor Deus, rogamos a Ti que neste momento o Senhor nos ensine mais e mais acerca da Tua palavra. Ó Deus, e que por meio dela sejamos tratados, convencidos, mudados, que ela penetre o mais profundo do nosso coração, para que de fato, Deus, possamos viver como o Senhor requer de nós, nestes que são considerados os últimos dias, o tempo onde nós aguardamos ansiosamente a consumação de todas as coisas. Instrui-nos, Deus, assim nós oramos, pedindo por meio do Teu Espírito Santo, que nós possamos aprender mais e mais de Ti. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, as Escrituras dividem a história em este mundo e a era vindoura, entre o reino das trevas e o reino de Deus. E os autores das Escrituras Sagradas, principalmente do Novo Testamento, deixam claro que esse tempo vindouro, que é o reino de Deus, já foi inaugurado pelo Senhor Jesus. Quando Cristo Jesus, pela sua obra, pela sua morte, pela sua ressurreição, veio a este mundo para consumar todas as coisas, Ele já inaugurou o reino de Deus neste mundo. Por causa disso, no momento presente, duas épocas se sobrepõem, e assim nós vivemos entre o já e o ainda não. Vivemos entre o já coparticipamos do reino de Deus, mas ainda não consumada todas as coisas. E nisso nós aguardamos com expectativa o retorno triunfal de Cristo Jesus, quando a velha era finalmente desaparecerá e o período sobreposto terminará e a nova era do reino de Deus se consumará. Esse dia da consumação de todas as coisas se aproxima mais e mais. Porém, a pergunta que surge é: como realmente os cristãos devem viver, devem se portar nestes tempos, entre essa tensão do já e do ainda não? Neste momento onde nós aguardamos e devemos aguardar ansiosamente a consumação de todas as coisas em Cristo Jesus.
E é isso que Paulo nos responderá no texto que nós acabamos de ler e que nós também meditaremos nesta noite. Meus irmãos, Paulo está aqui numa parte prática e orientativa. Nós já ensinamos para os irmãos que do capítulo 1 a 11, Paulo ele vai mostrar os indicativos da obra de Deus, a parte mais, vamos dizer assim, uma parte onde ele traz a questão de Cristo Jesus como sendo o Salvador, o Libertador, aquele que venceu o pecado. A parte, não vamos dizer que é uma parte teórica como assim, mas uma parte onde de fato nós temos doutrina, a parte mais doutrinária. E no capítulo 12 ao capítulo de número 16, nós temos uma parte mais prática. Como essas doutrinas, como essa parte mais doutrinária se aplica à vida do cristão, para o cristão poder viver de acordo com a glória de Deus. E uma das provas disso é que do capítulo 1 a 11, temos pouquíssimos imperativos. Paulo dizendo, faça, seja assim. Mas do capítulo 12 a 16, nós temos uma enxurrada deles. Imperativos, indicativos, onde Paulo mostra como os cristãos devem viver nessa nova vida em Cristo. E depois de falar do que devemos exercer o amor para com todos os homens, como nós vimos na semana passada, dos versos 8 a 10, e Paulo vai dizer que nós devemos exercer o amor para com todos os homens, porque o amor é uma dívida impagável, e porque o amor é o cumprimento da lei de Deus. Agora Paulo nos mostra como devemos viver nestes últimos dias, onde duas eras se sobrepõem, mas que prenunciam a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, como devemos viver entre o já e o ainda não? E Paulo, em primeiro lugar, vai nos ensinar que nós devemos viver em prontidão. Devemos viver em prontidão. Paulo inicia o verso de número 11, referindo-se aos irmãos em Roma como aqueles que conhecem o tempo. Veja comigo novamente o verso de número 11. E digo isso a vós outros que conheceis o tempo. Neste caso, ele não se refere ao tempo geral, e sim a um tempo com um significado distinto, uma época repleta de questões práticas do momento. A palavra utilizada no grego aqui é a palavra kairos. Essa é uma palavra grega muito usada no Novo Testamento para se referir a um tempo definido ou momento específico, diferente da palavra cronos, que se refere ao tempo de maneira geral, a todo o tempo de existência. Esta palavra utilizada por Paulo se refere a um tempo específico, proveitoso. É o mesmo que ele utiliza em Efésios 5, de 15 a 16, quando ele diz que os cristãos não deveriam andar mais como necios, como pecadores, e sim como sábios, remido o tempo, porque os dias são maus. Paulo utiliza essa mesma palavra aqui. E com isso parece que o apóstolo está pensando neste tempo presente, mas se referindo ao período onde se evidencia eventos consumadores, que a Bíblia também chama de os últimos dias. E que por causa disso, já estava mais do que na hora dos irmãos em Roma se comportarem como cristãos genuínos. Para ilustrar isso, Paulo fala sobre algo comum nas províncias romanas, que era a prática de acordar cedo. Ele usa aqui a ideia de despertar do sono e da transição da noite para o dia. Ele diz, já é hora de vos despertardes do sono. Vejam, irmãos, isso porque as pessoas na cidade de Roma, na Roma antiga, acordavam cedo, antes do amanhecer, para ter certas vantagens sobre a luz do dia. Esse hábito de levantar ao amanhecer estava profundamente arraigado entre as províncias, entre as pessoas que habitavam nas províncias romanas. 8 e 9 da manhã, por exemplo, já era considerado um final de dia, final de manhã. Por exemplo, o meu avô, ele usava a seguinte frase, preste bastante atenção: o vadio que deixa o sol passar por cima não vale um mirréis. Traduzindo o que meu avô falava, a pessoa que
acorda depois que o sol já raiou, é um preguiçoso. E essa fala do meu avô ilustra um pouco o que as pessoas em Roma pensavam. Era necessário acordar cedo, era necessário acordar antes da luz do dia. Isso trazia uma ideia de estar despertado, de estar a posto, de estar pronto. E eu sei que muitos de nós aqui já ouvimos em um certo momento de desleixo da vida a seguinte frase: acorda para a vida. Você está desleixado, você está dormindo no ponto. Você precisa estar mais esperto, você precisa estar mais atento, aposto. E Paulo usa essa mesma ideia aqui, irmãos, porque a salvação consumada estava cada vez mais perto. Vejam, Paulo não está delimitando um tempo exato, mas de estarem apostos ali de forma fiel, porque a cada dia que passa, essa consumação se aproxima. Por isso, ele diz que a noite já está quase acabando, cedendo lugar ao dia. Verso de número 12. A noite que Paulo se refere, meus irmãos, é o tempo deste mundo. Ele o chama de noite porque está relacionado com trevas, com escuridão. São as metáforas que a Bíblia usa para falar sobre o homem que está em pecado, na ignorância, na rebelião do coração. Obras das trevas, obras da escuridão. E a noite muitas vezes é usado para descrever a vida do homem neste estado, como no Salmo 139 e Isaías de número 21. Mas o dia relacionado aqui à luz, Paulo está se referindo à luz do mundo, a luz que reflete nas trevas, a luz que dissipa as trevas. Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, é primariamente a luz deste mundo. Ele é o sol que brilha. Ele mesmo disse: eu sou a luz do mundo. Então a luz de Jesus já brilha, e os primeiros raios do novo dia já brilham também ao nosso redor, dissiparam as trevas. Embora não plenamente nós tenhamos toda a perspectiva dessa luz na consumação de todas as coisas, é assim que nós já vivemos. Paulo está falando que o dia já invadiu as trevas. O apóstolo estava ensinando o fato de que a sonolência moral e religiosa é incompatível com a posição que os crentes ocupam no grandioso drama da redenção. Ou seja, vocês já estão mais do que na hora de estarem acordados. A luz de Cristo já dissipou as trevas, mas ainda está dissipando até o dia que não haverá mais trevas nenhuma. Precisamos estar atentos. A nossa salvação é agora, está mais próximo do que quando cremos no princípio. Vai a noite e o dia vem chegando. Portanto, meus irmãos, o que Paulo está ensinando aqui é para que de fato nós possamos viver apostos, nós possamos viver em prontidão, sabendo que o tempo em que nós vivemos é sim um tempo de densas trevas, mas é um tempo que consideramos os últimos dias. Esses últimos dias já refletem a luz de Cristo. Porém, não podemos dormir no ponto, mas ficarmos atentos, porque no tempo oportuno, Cristo Jesus consumará todas as coisas. É possível que os irmãos em Roma ainda estivessem de alguma maneira dormindo no ponto. É possível que os irmãos em Roma de alguma maneira ainda estivessem flertando com as trevas. Mas Paulo traz aqui essa clara exortação: vocês devem ficar em prontidão, aguardando a consumação de todas as coisas. Irmãos, parece que Paulo está falando diretamente à igreja de hoje. A maioria esmagadora dos crentes estão dormindo no ponto, sonolentos, sendo conduzidos pelos sonhos ilusórios deste mundo. Vejam, o mundo está numa letargia absurda, e nesse sono estão sendo conduzidos pelas trevas, pelo coração pecaminoso. Infelizmente, muitos cristãos têm retrocedido vivendo nesses sonhos, sendo levados pelos fluxos deste mundo, pelos sonhos deste mundo.
por tudo que este mundo prega, por tudo que está aí em evidência, olhando para o homem como centro de todas as coisas, olhando para as nossas vontades como sendo o centro de todas as coisas, mas na verdade, irmãos, é necessário despertar. Muitos têm vivido como se nada tivesse acontecendo, como se a consumação de todas as coisas fosse apenas algo utópico, com o qual não devemos nos importar. Ah não, esse tempo em que nós vivemos são tempos ruins, mas eu não sei se Jesus vai voltar agora, eu não sei se de fato o reino de Deus está avançando, então eu vou ficar mais na minha. Eu não vou viver de fato como alguém diferenciado neste mundo, que reflete a luz de Cristo neste mundo. Muitos têm pensado assim. Ou simplesmente, não, eu quero ser crente à minha maneira, eu não vou me importar muito em intensificar minha vida diante de Deus, porque Jesus não vai voltar por agora. Infelizmente muitos têm pensado dessa maneira, mas para os que vivem assim, provavelmente serão vítimas do próprio desleixo espiritual, como aconteceu na parábola das 10 virgens. Estavam ali as virgens esperando o noivo, porém 5 estavam preparadas e 5 não. E no momento em que deixaram de observar com os olhos mais atentos o tempo oportuno de todas as coisas, esqueceram de deixar ali a quantidade de azeite suficiente na botija para ser acendida as lâmpadas, o noivo voltou e uma parte ficou para trás e a outra parte foi com ele. Muitos nesse sono espiritual, nessa falta de preparação espiritual, ficaram para trás. E você, meu irmão e minha irmã, você já despertou do sono ou ainda está dormindo no ponto? É interessante que dormir no ponto, não sei quantos já passaram por isso, você está esperando o ônibus passar e você dá aquela cochilada, quando viu o ônibus já passou. É assim também no trem, é assim com o avião. Às vezes nós dormimos no ponto e a coisa passa, mas você está dormindo no ponto ou você de fato está atento? Examine a tua vida enquanto cristão, como membro desta igreja. O seu cristianismo se resume à prática de atos religiosos, de apenas ir à igreja, ou de fato você está vivendo para a glória de Deus, como nos últimos dias, aguardando a redenção em Cristo Jesus? O que pode responder essa pergunta é: você tem abandonado os seus erros? Ou ainda tem aquele pecado de estimação? Tem aquele ídolo de estimação? Você tem vivido de fato como um cristão no mundo aí fora? As pessoas olham para você e dizem: olha, essa pessoa tem algo de diferente. De fato ela está refletindo Cristo Jesus. Você tem vivido assim? Você tem abandonado os parasitas do seu coração que estão te deixando apático? As sanguessugas que estão sugando a tua vitalidade espiritual? Esses pecados que nos fazem ficar ali como crentes raquíticos, desnutridos, quase mortos, apáticos. Você tem deixado de lado isso? Meus irmãos, pense, por qual motivo, por exemplo, você não tem participado das reuniões de oração durante a semana? O que você tem feito? Porque a gente sabe que tem alguns que de fato estão impossibilitados, mas você que não tem ido porque não quer, o que você está fazendo de mais importante? Assistindo a televisão? Limpando a casa? Na frente do celular? Jogando conversa fora? O que é mais importante para você do que estar com seus irmãos, orando, intercedendo por esta igreja e por este lugar? Esse tipo de pergunta faz você analisar se de fato você está posto, se de fato você está em prontidão, se de fato você está entendendo o tempo que você está vivendo. Mas talvez você já tenha se convencido, meu irmão e minha irmã, que de alguma maneira você tem dormido no ponto, porém se sente sem forças para acordar e para levantar. Você está tendo dificuldade de se dedicar para a glória de Deus, de viver como um cristão,
de abandonar tudo aquilo que te afasta de Deus. Mas eu quero te dizer que Jesus Cristo pode mudar a tua situação. Que Jesus Cristo de fato pode te levantar. Que o Senhor Jesus pode derrubar os ídolos em você. Que o Senhor Jesus pode te despertar para o tempo que você está vivendo. Entendendo que o nosso reino não é aqui. Que o nosso mundo não é aqui. Que você de fato, a partir de hoje, com o trabalhar do Espírito Santo de Deus, pode viver aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo, entendendo que não é tempo de você ter mais bens materiais, entendendo que não é mais tempo de você querer ser reconhecido em algum lugar, entendendo que não é mais tempo de você viver a sua vida como você quer, mas é tempo de você viver para a glória de Deus, aguardando Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador. É como o texto que nós acabamos de ler, que Paulo diz em Efésios 5,14: desperta, tu que dorme, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Jesus pode levantar a tua vida, te reerguer novamente, trazer vitalidade a você, para que você viva em prontidão. Mas uma outra coisa que eu quero te dizer é: não deixe a tua esperança ser sufocada. Nós falamos hoje pela manhã que a volta de Cristo tem sumido da mente e do coração de muitas pessoas, principalmente dentro da igreja. Estou falando de crentes. A volta de Cristo tem se tornado mais uma fantasia para muitos. Mas não perca, meu irmão, a minha irmã, a tua esperança. O Cristo que foi em ascensão aos céus, Ele disse que vai voltar um dia. E que todos os cristãos deveriam viver nessa perspectiva, nessa expectativa. Não deixe de ansiar pela volta de Cristo. Não deixe de querer a volta de Cristo. Não deixe de clamar pela volta de Cristo. Nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, mas o Senhor Jesus Cristo irá voltar. Paulo diz aqui em Romanos que a criação aguarda a consumação de todas as coisas com esperança. E por que nós muitas vezes deixamos de aguardar isso? Portanto, creia nisso. O teu estilo de vida mostra se você está em prontidão. Mas se você está tendo dificuldade, Jesus Cristo pode te levantar. Jesus Cristo pode te reerguer. Jesus Cristo pode trabalhar no teu coração. E por fim, não perca a tua esperança. O mundo perdeu, muitas igrejas perderam a esperança, mas Cristo pode novamente acender essa luz no teu coração, para que você clame pela volta dele. Mas Paulo vai além. Ele vai nos mostrar que devemos viver nesse tempo entre o já e o ainda não. Em segundo lugar, em santidade. Veja comigo aí novamente o verso de número 12, o restante do verso de número 12 em diante. Paulo diz: deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como pleno dia, e não em orgias e bebedices, não em pudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Depois de explicar que devemos viver em prontidão, remindo o tempo, Paulo faz algumas exortações sobre como devemos viver neste tempo. Não basta apenas discernir o tempo, não basta apenas dizer que está em prontidão, mas precisamos viver em conformidade com a perspectiva dos últimos tempos. E é por isso que Paulo usa aqui 3 orientações claras nesta passagem: deixemos, revistamos e andemos. Esses 3 verbos aqui governam o pensamento do apóstolo Paulo. Ele diz: deixemos as obras das trevas. Na época de Paulo, pelo menos, todo aquilo que era feito de errado, se a gente pode utilizar uma palavra aqui que não venha a ofender os ouvidos das crianças, toda a sem-vergonhice aí era feita à noite, no período da noite, na escuridão, às escondidas. Por isso que Paulo chama de obras das trevas, feitas por pessoas que não querem ser expostas,
pois suas obras são vergonhosas, indecentes, condenáveis, contrárias à palavra de Deus. E essas obras de trevas não eram dignas de um cristão, que já faz parte do novo dia, da nova realidade que brilha em Cristo Jesus. Jesus, portanto, deixa o cristão viver para a luz e deixar de lado as obras típicas das trevas. E quem vive nas trevas não conheceu aquele que é luz. Mas Paulo vai dizer isso adiante. Revistamo-nos das armas da luz. Olha que interessante aqui. Quando Paulo nos leva a essa ideia de nos revertirmos das armas da luz, provavelmente temos aqui uma linguagem que se assemelha a Efésios 6, de 11 a 13, onde ele fala sobre a armadura de Deus. Lembra lá? Para se revestir de toda a armadura de Deus, a vida com Deus, a leitura da palavra de Deus, uma vida de oração, a qual ele descreve ali como um capacete, como uma espada, uma couraça. Paulo vai usar essa linguagem aqui, é como se ele estivesse dizendo: revista-se dessa armadura que é também a armadura da luz. E devemos lembrar que essa ideia de armadura é uma alusão a Isaías 59, onde o Senhor vestiu ali uma couraça de justiça e o capacete da salvação para trazer de alguma maneira expectativa, para trazer vida, para trazer restauração a Sião. E logo depois o Redentor chegaria ao lugar de consumação e de libertação para os filhos de Jacó que abandonaram as suas transgressões. Agora nós somos convocados para nos revestirmos dessa armadura, das armas concedidas por Jesus, a arma da luz, as armas da luz, não para salvar alguém, mas para resistir ao mal e guardar a sua segunda vinda triunfal. E aguardar a sua segunda vinda triunfal. E é isso que nós devemos fazer. Mas Paulo também vai dizer: andemos dignamente como em pleno dia. Observe essa palavra aqui, andemos. Esta é a palavra peripatel. É o verbo peripatel, no grego. E esta palavra, ela se assimila a outro verbo no Antigo Testamento. Ela é equivalente a outro verbo encontrado no Antigo Testamento, que é o verbo halel, que significa andar, como estilo de vida. É o que está no Salmo de número 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Não é só caminhar, é um estilo de vida. É o estilo de vida que permeia a sua existência. E Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, que nós devemos andar dignamente como em pleno dia. Todas as obras da nossa vida devem ser da maneira que agrada ao Senhor, de pessoas que vivem na luz. E Paulo vai dizer que quem anda dignamente na luz não pratica orgias e embriaguez, impudicícias e licenciosidade. Essa palavra aqui, impudicícias, provavelmente pelo uso da palavra grega, está relacionada a imoralidades sexuais praticadas em uma câmara nupcial. E aqui abre margem para várias interpretações, mas essa palavra tem essa conotação: impudicícias e licenciosidade, contendas e ciúmes. Por que Paulo pega essas práticas aqui mais pesadas, né? Essa questão sexual também da embriaguez, ele fala sobre contendas e ciúmes? Porque Paulo, ele provavelmente está começando aqui também, como em outros textos antes, a tratar de algo que ele vai mostrar daqui para frente. Uma repreensão ao povo de Roma, aos cristãos de Roma que viviam em contendas e viviam em ciúmes uns com os outros, conforme veremos agora no capítulo 14 e no capítulo de número 15. Meus irmãos, nós devemos andar dignamente, e quem anda dignamente com as armas da luz em pleno dia não comete esse tipo de prática. Paulo conclui no verso 14 dizendo: mas revestivos do Senhor Jesus Cristo
e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Meus irmãos, uma das doutrinas bíblicas mais fascinantes é a doutrina da nossa comunhão com Cristo. A nossa união mística com Cristo Jesus. E essa doutrina, ela defende biblicamente que nós somos unidos ao corpo de Cristo Jesus. Nós vivemos para a glória de Cristo Jesus. Nós somos reunidos à existência do nosso Salvador. E nele nós subsistimos. Totalmente nele nós subsistimos. E porque subsistimos nele, o Espírito de Deus trabalha todos os dias na nossa vida para que de fato nós possamos nos parecer com ele e herdar as suas virtudes. Nossa comunhão com Cristo, meus irmãos, é uma realidade encantada num mundo que perdeu o seu encanto. E nós devemos vivê-la na prática. Nós devemos apagar todo o nosso individualismo humano que tenta saltar a essa nova vida em Cristo. Herman Bavinck, um teólogo que gosto muito, disse que Cristo vive e mora nos crentes. E os crentes vivem, movem-se e existem em Cristo. Cristo é a vida deles. Paulo, lá em Gálatas 3, de 26 a 27, diz: pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quanto foram batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Nesta busca incessante em obedecer, andar e satisfazer o nosso Senhor, não podemos admitir que a nossa natureza caída, egocêntrica, tenha qualquer possibilidade de nos derrotar, e que só conseguiremos de fato, precisamos pensar isso, conseguiremos de fato vencer tudo isso no poder do Espírito Santo de Deus e nos revertindo todo o tempo do nosso Senhor Jesus Cristo. As armas da luz não é como você chegar ali e ter uma armadura, não, mas é se revertir de Cristo Jesus, do que Cristo já conquistou, de quem Cristo é. Nós estamos sendo moldados à imagem dele. A Bíblia diz que nós temos agora a mente de Cristo Jesus e nós precisamos nos revertir disso. Esse deve ser todo o nosso anseio. Como é que nós vivemos nestes últimos dias, meus irmãos, em santidade, nos revertindo de Cristo Jesus? Queridos, nós queremos parecer com tantas pessoas. As mulheres, por exemplo, gostam de imitar as modas, tudo que está na moda, né? Hoje tem aí um bocado de blogueira, né? Os homens raízes de antigamente querem imitar o Rambo, o Stallone, né? Ou qualquer personagem que a gente admirava antes. Hoje em dia os meninos estão querendo imitar Felipe Neto, misericórdia, né? Esses carinhas aí que estão na mídia, né? Esses exemplos, né, que falta masculinidade, infelizmente. Mas a verdade é que o homem sempre tenta imitar alguém. Essa é a verdade. Só que nós não podemos viver a nossa vida querendo imitar homens. Devemos buscar imitar o nosso Senhor Jesus Cristo, falar como Ele falou, andar como Ele andou, viver como Ele viveu. E para isso ser possível, precisamos nos revertir todo o tempo do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, a caminhada não é fácil. Viver uma vida de santidade não é fácil, mas Cristo conquistou isso por nós. E aqui eu cito as palavras do autor aos Hebreus no capítulo 12: desembaraçando-vos de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Qual é o pecado que está tentando a tua vida? Qual é o pecado que tem dominado o teu coração muitas vezes? Livre-se dele. Deixe isso para trás. Paulo está falando aqui de pecados relacionados às práticas sexuais, mas nós sabemos que a lista é vasta. Deixe de lado a contenda, deixe de lado os ciúmes, deixe de lado a ira, deixe de lado tudo aquilo que não agrada ao Senhor e te afasta dele.
Não é tempo da gente ficar amaciando e guardando o pecado no coração. Meu Deus, quantas igrejas, irmãos, estão aí com pessoas vivendo no pecado como se tudo estivesse bem. Nós não podemos viver assim, irmãos. Deixe de lado tudo o que tem de fato te afastado do Senhor. Mas talvez você conheça alguém que nesse tempo, nos últimos dias, está aprisionado ao pecado. Talvez uma pessoa que você ame, um parente, um amigo, uma pessoa próxima, alguém que você conhece aqui de Cosmópolis, alguém que você não conhece. E você, como um cristão que entende esses últimos dias, esteja pensando assim agora. Já pensou se Cristo voltar e essa pessoa estiver assim? O que eu tenho para te dizer é o próprio Jesus, a esperança para essa pessoa. Se Jesus tiver um plano para a vida desta pessoa, Ele pode salvá-la. Mas você precisa apresentar Jesus Cristo. Nós somos os arautos de Deus para a pregação do Evangelho. Como é que você diz que ama uma pessoa e aquilo que você tem de mais precioso e o que existe de mais precioso na existência de todas as coisas, você não fala para essa pessoa que é de Cristo Jesus? Que Cristo pode libertar do pecado, que Cristo pode libertar da falha, que Cristo pode libertar da inimizade. Não ache que você ficar choramingando pelo canto. Não ache que você ficar se lamentando, meu Deus, já pensou se Jesus voltar agora, o que vai ser dessa pessoa? Vai dar jeito, você tem que pregar Jesus Cristo. Só a mensagem do Evangelho pode transformar a vida das pessoas. Acorda, acorda. Muitas vezes a gente está dormindo no ponto. Portanto, deixemos, irmãos, os nossos pecados. Deixemos tudo aquilo que nos assedia, mas também preguemos Jesus a quem vive no pecado, porque só Jesus Cristo pode libertar a vida dessas pessoas. Já estou terminando esta mensagem. Mas veja, irmãos, nós falamos aqui que nós vivemos, como as Escrituras nos mostram, entre o já e o então. O reino de Cristo já sim foi inaugurado. Ah, pastor, mas como o reino de Cristo já foi inaugurado, se o que a gente vê é que parece que o reino das trevas está triunfando? Reino de Deus não tem a ver com extensão geográfica. Reino de Deus tem a ver com domínio. Domínio daqueles que Ele mesmo escolheu para a glória dele. Como é que o reino de Deus avança? Ah não, tem que pregar em todo mundo para que o último eleito seja alcançado, então Jesus venha. Não, o reino de Deus avança porque tempos após tempos, aqueles que devem ser conquistados, são conquistados e serão conquistados. E apesar do mundo, das trevas, pensarem que estão triunfando, a cada dia mais se aproxima o retorno de Cristo, onde Ele virá nas nuvens dos céus com poder e grande glória, para redimir os seus e condenar aqueles que viveram como seus inimigos neste mundo. Essa era já existe. Essas duas eras se sobrepõem. Nós vivemos nos últimos dias e a nossa perspectiva deve ser principalmente viver em prontidão e viver em santidade, aguardando, ansiando a volta de Cristo Jesus. É isso que Paulo está nos ensinando neste texto. Mas disso nós também precisamos ter a consciência de que, sim, irmãos, nós nascemos para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos a cada dia adorá-lo em espírito e verdade. E é isso que nós vamos cantar agora. Você não nasceu